Junho de 2020, o Nivus era lançado no nosso mercado com a ideia de ser um hatch SUVizado. Um Polo por volta de 2 centímetros mais alto, um balanço traseiro mais longo, uma linha de teto com caimento meio estilo fastback e um porta-malas 38% maior que o do Polo. As suas linhas arrojadas deixavam muito clara a mensagem de que a chegada de uma versão GTS, tal como no Polo tinha acontecido um pouco mais cedo naquele ano, seria algo natural como a água, era só uma questão de tempo. A grande questão é que, por questão de tempo, a gente esperava que fosse algo aí na casa de 6 meses, no máximo 1 ano talvez, numa renovação de ano modelo, não 5 anos. A demora foi tanta que nesse meio tempo a Fiat chegou com o Fastback Abarth sambando na cara da Volkswagen de uma demanda que era muito óbvia. A gente não está falando de um carro para track days, para o entusiasta purista, nada disso. A gente está falando de um hatch SUVizado, enfim, um SUV partindo de um hatch com a proposta topo da gama, mais executivo, com alta performance na estrada, um temperinho razoavelmente divertido na suspensão e empetecado com vários elementos de estilo. Bom, 5 anos deitados em pleno berço esplêndido depois, finalmente então a Volkswagen chega com um carro que a gente esperava no ano de lançamento do Nivus, o Nivus GTS. E agora é hora de ele passar pela minha sabatina. Fique até o final dessa avaliação porque tem muita coisa boa. Eu vou começar logo de cara comparando os dados técnicos desse carro com o Polo GTS, já que muita gente ficou frustrada com a morte do Polo GTS que fez o nascimento desse carro. Também vou comparar com o Fastback Abarth, que é o rival declaradamente direto desse carro. E é lógico que a gente vai partir para o prato principal. Vou levar ao limite esse conjunto na Estrada dos Romeiros para ver se realmente ele é digno da sigla GTS e para quem é realmente esse veículo aqui. Ah, você não é assinante do Flatout ainda? Seja um assinante, deixe seu comentário, deixe seu like e se você quiser realmente ajudar a gente a produzir mais e melhor, seja aqui no Brasil, seja lá na Suécia, seja um membro do canal do Flatout aqui no YouTube. Agora bora lá! Como eu falei para vocês há alguns instantes, muita gente ficou chateada com esse carro aqui porque para ele nascer o Polo GTS precisou morrer. Isso todo mundo sabe. Todo mundo também sabe que eles compartilham a mesma plataforma MQB A0. Alguns sabem que o entre-eixo desses carros é exatamente igual, 2,56 m. Mas pouca gente parou para realmente comparar as medidas desses dois carros e aí que as coisas começam a ficar interessantes. Para começo de conversa, as portas, para-brisa, teto e todo o assoalho central desse carro e do Polo são exatamente os mesmos. E isso significa que essa medida aqui, do assoalho até o teto, é igual, pessoal. Então, quando você olha a ficha técnica desses dois carros e descobre que você tem 1,7 centímetros de diferença de altura entre o Nivus GTS com a roda aro 18 e o Polo GTS com a roda aro 18, aí você descobre que você está a uma troca de jogo de molas de você ter um hot hatch até mais assentado do que o próprio Polo GTS e com uma linha de caimento de teto que vai lembrar aí um Lancer Sportback ou mesmo o Focus nas suas últimas gerações, ou para quem é mais nostálgico da linha Volkswagen, o Pointer, não o Passat Pointer, mas sim aquele Pointer. E esse compartilhamento de medidas também vale para esse ângulo frontal. A área frontal desse carro é um empate técnico com o próprio Polo, pessoal. A diferença de 6 milímetros tá aqui, ó. É essa moldurinha plástica aqui dos paralamas. Tecnicamente, esse carro aqui é quase uma trapaça. Ele é um hatch no segundo andar e pra gente que é entusiasta, na verdade, isso não é exatamente uma má notícia. A confiança das montadoras da Continental como fornecedora de pneus originais de fábrica se reflete no fato de que a cada 10 montadoras, 7 contam com a Continental como fornecedora OE. E mais do que isso, a fábrica de Camaçari da Continental fornece não só para o mercado brasileiro, mas também para o Mercosul, para os Estados Unidos e para a Europa. O Premium Contact 6 é o pneu de fábrica original do Nivus GTS e é um pneu que eu tenho bastante vivência e experiência, porque eu instalei o Premium Contact 6 no meu Sandero RS e rodei milhares e milhares de quilômetros na cidade e na estrada e fiz diversos track days com ele. Mesmo não sendo pneu ultra high performance, é um pneu Touring, ele possui seus segredos para entregar tanta performance. A Continental desenvolveu um composto de polímeros especiais chamado Cristal Sílica. Na boa, caras, ficou um composto sensacional.
Agora, a cerejinha do bolo é que por Premium Contact 6, a Continental usou muito dos elementos de design do Sport Contact. Isso se mostra, por exemplo, nesses ombros que são inteiriços, justamente a área que você tem mais trabalho durante as curvas, né? Então você tem a maximização da área de contato aqui nessa parte externa. Isso aqui é só um dos segredos que explica porque esse pneu acaba fazendo, ok, a ponte perfeita entre conforto, segurança e performance no molhado, mas também uma performance no seco muito acima do que essa categoria Touring deveria oferecer. Sobre o capô, nada de novo no front, 1.4 TSI, 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque, mesmo motor do Polo GTS, o mesmo câmbio da Aisin AQ250F, as mesmas exatas relações tanto de marcha quanto de diferencial. A grande diferença, na verdade, fora essa micro diferença de altura, tá daqui para trás, né? Balanço traseiro, você mede aqui da linha de centro de roda até a extremidade do carro, a gente tem 16,8 centímetros a mais em relação ao Polo. Isso permitiu não só essa linha de caimento de teto bem suave, mas também você, lógico, ter um grande acréscimo de volumetria de porta-malas, que é o grande ponto fraco do Polo. De 300 litros, você salta para 415 litros, um belo de um sarcófago, maior inclusive do que os 373 litros do T-Cross. Gosto também do acesso, a boca aqui é muito ampla e baixa também, então realmente o acesso aqui à área de porta-malas é o grande ponto forte desse carro aqui. Agora isso não sai de graça na balança. Esse balanço traseiro maior cobra 52 kg e a massa aqui então vai para 1.266 kg. Com essa massa a mais, você ganha 3 décimos de segundo a mais de acréscimo no 0 a 100, você vai para 8,7 segundos no 0 a 100, ainda é um bom tempo. E de máximo você perde um golinho ali, 203 km por hora, se não me engano 4 km a menos do que o Polo GTS. Agora é claro que a grande diferença não é só essa, né? É o cacau, o sal no cacau, na verdade. Nessa transformação de Polo GTS para Nivus GTS, você está levando também uma etiqueta bem mais salgada. 20 mil reais mais cara. O Polo GTS morreu ali na casa de 155 mil e esse carro aqui está 175 mil. Esse metal aqui a mais não custa 20 mil reais. 20 mil reais é o que o mercado brasileiro está disposto a pagar de markup para as montadoras ao fazer essa transição de um hatch para um SUV. E antes que você culpe a própria Volkswagen, é só olhar para a Fiat. Essa é a exata mesma diferença que existe entre o Pulse Abarth e o Fastback Abarth. Na verdade, meus amigos, a culpa é nossa. Mas também a gente pode e deve olhar o copo meio cheio da história. Se você olhar a família do Nivus, esse carro aqui é só 10 mil reais mais caro que o Nivus Highline. Então a história é a seguinte, para quem estava pensando em um Polo GTS 0 km, realmente vai ficar revoltado com o gosto amargo na boca de saber que basicamente o mesmo carro com um porta-malas maior ficou 20 mil reais mais caro, aí no segundo andar também. Agora, para quem estava pensando em um Nivus Highline deixar de pegar um GTS, na boa, é quase um ato de estupidez. Tô com a minha colinha na mão porque é hora da gente comparar algumas coisas entre esse carro aqui e o Fastback Abarth, que sim, tem de 30 a 35 cavalos a mais e é 3 mil reais mais barato. É uma oferta, na verdade, mais atraente. Eu acho que a Volkswagen deu uma vacilada no lançamento desse carro. Pelo menos um preço de lançamento eles tinham de fazer. Mas quando a gente começa a destrinchar as coisas, a gente vê que também não é tão simples assim. Mas de fato aquele carro é mais potente, óbvio, né? Então vamos lá. A gente tem, lógico, uma diferença de torque a mais, lá tem 27,5 kgfm de torque, mas você leva também 33 kg a mais. Essa plataforma, sim, ela é mais sofisticada e mais avançada que a plataforma da família desse carro, do Fastback ou do Pulse, enfim. O 0 a 100 tem uma diferença significativa, 1,1 segundos a favor do Fastback Abarth, olha só. Agora os freios, olha só que interessante. Lá você tem tambor na traseira, né? Ponto polêmico, mas você tem um disco enorme na dianteira, 305 milímetros. Aqui a gente tem 276 milímetros. Volkswagen diz que é suficiente, mas o suficiente é sempre relativo ao quê, né? Então realmente para lá, se você quiser fazer um uso mais abusivo do carro, você vai estar melhor servido, porque o freio dianteiro é o que realmente vai trabalhar pesado na hora de performance em pista. Leve isso em consideração. Agora, olha só, esse carro aqui é 4,6 centímetros mais baixo, pessoal. Você não resolve essa diferença de altura só com mola, tá? Não sem deixar o carro inutilizável, né? E você tem aqui 3,4 centímetros a mais de entre-eixos, ou seja,
conceitualmente, para quem quer um carro de uma pegada um pouco mais esportiva, as dimensões desse carro aqui são mais atraentes. De fato, guiando o Fastback, você vê que é um carro que se movimenta mais, que ele tem, vamos dizer assim, uma comunicação mais vaga, inerente ao fato de você ter um carro que é mais curto e mais alto, que são características indesejadas para quem quer um carro de pegada mais esportiva. Aqui você tem 6 airbags contra 4 airbags lá. Você tem freio de mão alavanca aqui, para quem gosta de fazer arte, mas quem quer algo mais sofisticado, lá você tem o freio de mão eletrônico. Porta-malas é um massacre, o Fastback é uma coisa assim, 516 litros, quantos corpos dá para levar naquele porta-malas? Não tem comparação, você é um cara que leva muita tralha, Fastback na veia, que realmente não tem como comparar, acho que quase com nenhum carro aqui no nosso mercado. Aqui você tem o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, né, que faz uma bela diferença, especialmente para quem pega muita estrada. E aqui você tem o assistente de permanência em faixa, que pessoalmente eu não gosto nada, porque ele fica te forçando a ficar no centro da faixa, e você vai querer dar espaço para um motoboy ou algo do tipo, e o volante fica te puxando para o lado, você tem que desligar manualmente isso toda vez. Eu acho que enche o saco, mas enfim, tem gente que gosta. Para embrulhar um pouquinho essa história, no final você tem aqui um carro, na minha opinião, de execução mais coesa, um design mais coeso. Acho que o Fastback ele é meio desajeitado, é grande demais para a base de chassi dele, de largura, de bitolas e de entre-eixos. Levaram longe demais a coisa de inflar o carro lá. A execução de acabamentos aqui é melhor, né? A linha Pulse, Fastback, todo mundo vê que tem alguns elementos desalinhados ali no painel. Mas é um carro que oferece mais pelo seu dinheiro, isso é um fato inquestionável. E no topo disso você leva ainda mais potência. Então, a escolha, a decisão não é tão assim preto no branco, mas de fato eu acho que a Volkswagen podia ter pego mais leve aqui no preço de lançamento, até para você conquistar um market share e quase me pediram de desculpas por ter demorado 5 anos para chegar em algo que todo mundo esperava que fosse acontecer lá em 2020. Cabine no Nivus GTS. Pessoal, aqui você tem uma proposta que vai para uma pegada mais minimalista, mais elegante, com elementos de esportividade. Então tudo é escurecido, inclusive o teto. A gente tem esse acabamento aqui, né, esse couro sintético com essas costuras pespontadas, elementos mais sutis, né? Então você vai ter uma moldurinha vermelha aqui e ali, né? Aqui mesmo no braço aqui do volante, e é lógico todas as costuras em volta do câmbio também, mas tirando isso e os bancos, né, que são os mesmos inclusive do Polo GTS, não é uma cabine que vai te transmitir uma super sofisticação, mas também não acho que fica devendo. Eu acho que está na medida coerente para você se sentir em algo que é diferente, que tem um tempero esportivo, mas que também não vai ser aquela coisa empetecada, indo para uma direção clichê. Então, de verdade, eu gosto dessa cabine. Eu sei que a crítica clássica de toda Volkswagen, dessa plataforma MQB, especialmente MQB A0, é muito plástico duro, etc, etc. Mas aqui eu vejo até que tem mais materiais de forração, né? Então, mesmo nos elementos de porte, você tem aqui 2, 3 materiais diferentes. E a Volkswagen tem essa linguagem aqui, cara, que não é assim, ter milhares de texturas e cores diferentes. Então, eu acho que é super coerente para quem é fã da marca. Ergonomia de direção, sim, gosto. Poderia ser mais baixa a posição de direção? Sim, poderia. Mas aqui, como todo Volks, especialmente esses que tem ampla ajustabilidade aqui de coluna de direção, você consegue se encaixar bem, cara. Eu acho que é algo que está bem resolvido aqui. O apoio lateral dos bancos é bacana, não é aquela coisa que vai te apertar demais, mas você está bem apoiado aqui com essas bolsas, tá? Então, eu acho que assim, tá tudo aqui muito, mas muito coerente, bem executado mesmo. Mas eu não posso deixar de falar a respeito de uma mancada grande da Volkswagen nessa sessão aqui inteira, pessoal. Hoje em dia todo mundo fala de conectividade, né? Não, que os carros conectados, hoje não é mais motorista, é usuário e não sei o que. Eu programei aqui o Waze, deixa eu dar um zoom menos. Não consigo, um zoom mais, não consigo. Será que é meu dedo que está engordurado? É fazer o teste do multitouch. Então eu travo meu dedo aqui e tento selecionar outra coisa aqui. Se eu soltar esse dedo aqui, ó, tadam! Cara, você consegue acreditar que em pleno 2025 você tem uma tela no sistema de infotainment tão legal, com uma resolução tão bacana, que não é multitouch? Como é que você faz a usabilidade de um sistema como o Waze assim? Cara, isso aqui é inaceitável. Vamos dar um desconto para tudo isso aqui e agora vamos tocar para Estradas dos Romeiros, então, para ver qual é que é a tocada desse carro aqui. Então, Estrada dos Romeiros, Nivus GTS. GTS, pessoal, é
aquele tipo de sigla quase religiosa para o universo VAG. Você mexe ali no coração dos puristas que criam toda uma expectativa. Então eu estou aqui com um papel duplo, quase paradoxal, de avaliar esse carro tanto sob a ótica do entusiasta purista, que vai estar ali olhando se estão usando essa sigla tão preciosa, quero só ver, mas também para o cara que está procurando, está ali nos seus 40, 50, 60 anos e está procurando um SUV executivo, mais esportivo, e vamos ver se esse carro é tão divertido assim, né? Então, vamos testar em Natura. Então, vou jogar aqui no modo manual, desliguei já o controle de tração, não tem launch control seguramente, só carreguei aqui o conversor de torque. Ele troca sozinho a 6.000 RPM, 0 a 100 declarado, vale lembrar, é de 8,7 segundos. Freia bem, 276 mm de disco na dianteira, 230 na traseira. Não é aquele carro que vai te ancorar também, com potencial de frenagem que vai te deixar pendurado no cinto. Nisso o Sandero RS lá na época tinha impressionado bem mais, né? Essa curva aqui, a próxima, é boa para a gente ver o balanço do carro, né? Uma curva um pouquinho mais longa. Então vou entrar aqui mais carregado com trail braking. O carro tem uma atitude de rotacionar mais positiva, né, do que o Nivus Highline, isso sem dúvida nenhuma. Mas não chega a ser aquele carro também que a traseira chega a escorregar. Tem uma série de modificações que a Volkswagen fez aqui, pessoal. O carro não é só motor, não. Vou detalhar para vocês daqui a pouquinho. Entra aqui no trecho mais sinuoso, dianteira escapa um pouquinho de leve aqui. Essa mudança de direção também é interessante para a gente ver essa questão da capacidade de rotação. A altura do carro prejudica um pouco aqui a percepção de rotação do carro. Se ele fosse um pouco mais baixo, seguramente ele ia fazer transições melhores. Agora a gente tem uma longa para a direita e uma longa para a esquerda também em subida, que é bem legal. A dianteira aqui foi embora, mas com muita progressividade. O carro tem uma atitude bacana, cara. Você tem uma atitude positiva de dianteira. O que ele não tem é uma malícia, vamos dizer assim, de tocada, no sentido de você sentir que a traseira está se movimentando. Aí vai entrar muito toda a filosofia do grupo VAG, né? Você viu quantas gerações de RS3 a gente teve que ter para finalmente você ter um RS3 que a traseira do carro realmente dá uma movimentada, né? O Audi TT era uma aberração no bom sentido, nesse sentido. Volkswagen, grupo Volkswagen é sempre assim, né? Bem dianteiro. Exclua a Porsche dessa equação, né? Aqui esse trecho sinuoso que a gente vai pegar aqui agora, em descida não é tão legal, mas em subida a gente consegue ver bem uma simulação de slalom. Agora senti a traseira escorregando um pouquinho também, numa situação, como eu falei, a geografia ajuda, porque você está ali numa situação de descida, né? Então o carro realmente vai ter um yaw, né? Ele vai rotacionar com mais intensidade. Vamos entender qual que é a receita, vou jogar aqui agora no modo D. Vamos entender qual que é a receita da Volkswagen aqui. São sutis, tá? A Volkswagen ela aumentou o retorno, eles chamam de tração, né? O amortecedor tem dois movimentos, né? De compressão e de retorno, né? Eles aumentaram a carga do retorno, ou tração, como eles chamam, em 10% na dianteira e em 25% na traseira. Então isso, na curva, ele vai meio que tender a puxar a roda de dentro, agindo mais ou menos, grosso modo, como uma barra estabilizadora mais grossa, né? Ele vai conter a rolagem de carroceria, e como você teve um ganho maior na traseira, justamente você faz o carro rotacionar melhor, ou seja, em tese você está diminuindo a capacidade do carro, a tendência do carro, desculpa, de sair de frente. Você está dando uma pimentinha, uma malícia na tocada, né? Barra estabilizadora diferente, coxins de amortecedores diferentes e também molas com outra carga mais firme, né? Então a gente está falando aí de 8% a mais de carga resultante aí no veículo, grosso modo, e 5% de rolagem a menos de carroceria, os dados aí que a Volkswagen apresentou, né? Mas ainda me falta uma atitude, eu acho, ainda falta um pouco mais de, sabe, aquela malícia mesmo, né? E isso, estranhamente, a gente vê nos Abarth, né? E eu estranhamente digo que é um carro mais pesado, enfim, é uma plataforma que, de certa forma, é mais antiquada, mas lá eu acho que o pessoal da engenharia foi um pouquinho mais longe nessa coisa do gingado, vamos dizer assim, de você ter um carro com uma atitude mais positiva. Agora, curiosamente, existe uma chance significativa de, num trecho sinuoso como esse carro ser até mais rápido, por uma questão de equilíbrio dinâmico,
nem tanto, mas talvez pela capacidade de ser um carro mais leve e com uma plataforma mais sofisticada. Mas, vale lembrar, a gente tem lá 30 a 35 cavalos a mais. Então, no sentido volta, ou seja, subindo, aí é certeza que o Abarth deixaria para trás. Então, hoje em dia, com os híbridos, com esses carros, com o próprio Abarth, né, você tem uma expectativa de retomada, de aceleração maior. Hoje o mercado mudou, as referências são outras, né, de expectativas de desempenho. Então eu diria que para a Volkswagen chegar 5 anos depois, como chegou com esse carro realmente merecia e precisava de 185 cavalos e não 150, né? A gente sabe que dentro da corporação, a Volkswagen ela trabalha de uma forma muito mais dura, muito mais papai e mamãe, vamos chamar assim, muito mais quadradinha, né? Enquanto a Fiat, sendo o tamanho que ela tem dentro da operação global aqui no Brasil, eles têm muito mais liberdade, né? Mas, enfim, né? O comprador não quer saber de nada disso, né? Ele paga pelo carro, paga caro e ele quer um carro que anda, né? Então, eu diria isso. Eu acho que se esse carro tivesse sido lançado em 2020, cara, legal pra caramba. Agora, saindo agora em 2025, eu acho ele apenas legal, falando como entusiasta, tá? Então, eu acho que pros dias atuais, acho que tá faltando mais faísca, tá faltando aí justamente seus 30 cavalos pro que existe no mercado hoje em dia, né? Então eu diria que assim, o carro é muito bom, tem um belo equilíbrio dinâmico, muito legal, mas não tem malícia e não vai ter aquele... Como é que eu vou explicar isso numa frase? Olha só o que a Volkswagen fez, não tem isso, entendeu? Aquela coisa, tipo, sei lá, quando chegou o Passat CC, sei lá, o Golf 7, né? Fala, cara, olha esses caras, não tem pra ninguém, olha o que eles fizeram, né? E quando você não tem esse fator uau, essa faísca, né? E o pior, você chega atrasado na festa, aí você pode tentar compensar isso com o preço, mas no caso esse carro aqui é um pouquinho mais caro, né? Do que o Fastback Abarth, né? Ainda assim eu achei ele um design mais coeso, acho um carro mais bem executado. Então, como eu falei, não é uma decisão também tão assim, então pega o Fastback Abarth, porque é um carro desajeitado dinamicamente, ainda que o pessoal lá de dinâmica da Fiat, de engenharia, trabalharam duro justamente para deixar uma base que é ruim dimensionalmente com uma certa malícia, mas é um carro que é meio desengonçado, isso é um fato de tocado. Esse aqui é um carro mais coeso, mais calibrado de uma maneira mais conservadora. E em termos de potência, como eu falei, ele deve pro que se espera hoje em dia, né? Agora vamos falar um pouquinho do lado mais civil aqui do Nivus, porque esse lado é importante para o cara que está comprando um carro como esse, né? Ele ficou mais firme, significativamente mais firme. E aí o ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é a questão da escolha da roda, tá? Se você é um cara que mora numa cidade com piso ruim, e isso representa uma enorme parte do Brasil, recomendo que você fique na aro 17, porque é 205/55. Aqui é 215/45/18. Então você ganha 10 milímetros a mais de largura nessa roda opcional aro 18, mas você perde 10% de altura. E caras, pneu, o flanco, né, a lateral do pneu, esse trabalho que ele faz de absorção é a primeira camada da suspensão. Então, esse pneu eu realmente acho ele incrível em termos de conforto, de silêncio, de segurança. Então, a minha dica, acho que você pode ir para esse lado aí do 205/55, ficar na aro 17, que você vai estar mais bem servido de conforto. E se você ir para o caminho da 18, aí saiba que você vai ter justamente uma resposta um pouquinho mais sequinha em tartarugas, em recortes, né, do piso, e você vai precisar tomar um cuidado, que eu sempre recomendo, independentemente da medida, mas um cuidado adicional com manutenção de calibragem, alinhamento, balanceamento. Justamente quanto menor o perfil do pneu, mais suscetível você está a formar bolhas, danificar a roda. Então o pneu perfil baixo sempre requer aí um dono mais zeloso. Agora a gente vai se aproximar daquele zigue-zague que a gente passou lá no comecinho da avaliação, só que agora em subida. É o meu trecho favorito para avaliar justamente o caráter do carro em mudança de direção, capacidade de rotação. Então vamos lá. O carro tem muito equilíbrio, mas ele precisa perder uns 20 milímetros de altura
para o centro de gravidade colaborar com a movimentação do carro. Ele está fazendo um belo trabalho. O Volkswagen conseguiu conter bem a rolagem de carroceria, mas a física é imperativa. A altura precisava mesmo baixar. E aí, pessoal, eu queria entrar justamente nesse assunto, já me aproximando aqui da conclusão, em relação à palavra que eu acho que faltou nesse carro aqui, que é uma base muito boa. Eu gostei do design, gostei de tudo. Só o design da roda Aro 18 que eu achei que ficou um pouco cara de carro elétrico, para ser bem franco, tá? Eu acho que a ideia até beleza, entendi a ideia de remeter ali a orbital e tudo mais, mas ficou meio com cara de roda de Kia híbrido, não sei, não me desceu muito bem. Mas a palavrinha que falta aqui, e eu acho que é uma oportunidade perdida, mas que talvez possa ser remediada, atitude. Porque, pessoal, a Volkswagen está precisando de um carro de imagem, e o Golf GTI vai ser um carro aí de meia milha, né? Então, caras, você precisa ter o carro de imagem que as pessoas possam comprar de forma geral. Volkswagen, né? O Volkswagen, enfim. Então precisa, não exatamente popular, mas alguma coisa que seja, vamos dizer assim, comprável, né? E é esse carro. Esse carro tem uma missão mais importante do que parece. E eu acho que ele foi tratado um pouco assim do tipo... Ah, não vamos lançar o Nivus GTS por qualquer motivos corporativos na época... E aí a gente vai chegar com a mesma receita 5 anos depois, só que agora as referências são outras. Então, não dá pra gente pirar na batatinha achando que não, tinha que ser 1.8 turbo manual, não sei o que, roda BBS, nunca vai acontecer. Mas com um pouco mais de carinho, um pouco mais de atitude, um pouquinho mais de pau na mesa, daria pra fazer algumas coisas. Se meu nome fosse Ciro Poçobon, talvez. Mas daria pra fazer algumas coisas que deixaria esse carro com aquela coisa tipo, cara, Volkswagen, o que foi que você fez, hein? Que animal. Precisava dos seus 30, 40 cavalos a mais, ponto final. Isso aqui não dá para abrir mão disso, né? E dá para fazer, dá, existe essa possibilidade. Ah, o que a gente faz com esse motor, não tem aplicação no resto da linha, não sei o que. Cara, faz esse desenvolvimento, cria depois uma linha de carros um pouco mais, vamos dizer assim, exclusivos, né? Dentro da família Volkswagen produtos mesmo, existe aplicação para isso. Porque hoje, com os híbridos, pessoal, existe uma expectativa de desempenho maior. 150 cavalos e 25,5 kgf de torque já não faz mais vamos dizer assim, a alcunha de um carro esportivo com 1.300 quilos para levar, né? Daria para baixar 1 centímetro a suspensão? Sim, daria. Precisava, na verdade, né, gente? Deixa o carro mais assentado, até por questão de estética mesmo, o consumidor ia gostar, entendeu? Eu acho que talvez até mais do que a necessidade da roda Aro 18, né? Então, assim, mais potência sem dúvida, um golinho mais baixo sem dúvida, teto solar, poucas pessoas compram, mas, gente, é um carro de imagem. A ideia aqui é realmente projetar, olha, a Volkswagen tem atitude. Ah, não fomos pro caminho papai e mamãe de sempre, só pegando na prateleira MQB, é o motor de sempre, o câmbio de sempre, a plataforma de sempre, e só investir em design, entendeu? Então daria, teto solar, potência a mais, né? Ah, vai precisar de um freio maior? Sem dúvida, seria bem-vindo um freio maior já com o carro aqui com 150 cavalos, entendeu? E eu acho que isso permitiria o carro até custar um pouco mais do que ele custa hoje, sem você ter essa sensação de não fui surpreendido, entendeu? Eu acho que essa que é o ponto que pegou só. Isso aqui todo mundo esperava, todo mundo tava louco por isso, mas em 2020, entendeu? Então é um carro muito bom. Vocês acham que talvez tô só batendo, prefiro o Fastback Abarth? Não, na verdade, entre os dois eu pegaria esse aqui muito provavelmente. Eu prefiro essa plataforma, eu prefiro esse design, gosto mais desse acabamento, da execução desse acabamento, prefiro esses bancos, a posição de dirigir. Coisinhas que assim pesam muito na minha decisão pessoal de compra, né? Mas para o comprador médio, a diferença de potência, a diferença de porta-malas, um design mais sacana, né? Ali mais apelativo do Fastback Abarth, né? O borbulha lá, o escapamento, o modo Poison, a Fiat, a Stellantis, eles conhecem o consumidor brasileiro. Acho que essa que é a diferença, como você joga o jogo e não o que você tem de ingredientes à mesa, entendeu? Então essa que é a minha crítica, na verdade, porque é um produto muito bom, mas eu acho que perdeu-se a oportunidade de colocar esse produto como produto de imagem mesmo. Cara, a Volkswagen tem atitude, não é só papai e mamãe, não é só pegar os ingredientes que a gente já conhece de sempre, entendeu? E eu acho que esse que é o ponto para mim. Agora, quando a gente entra nas expectativas puristas, né? Não, tinha que ter um câmbio manual, tinha que ser muito mais baixo e não sei o que. Cara, a gente já sabe que os entusiastas não compram esses carros, então vão ficar só comentando na internet, mas não vão comprar. Não por uma questão de falta de budget, até porque se você pegar o valor de um Gol GTI quadradinho hoje, vocês vão cair de costas, né? Dá pra comprar um carro desse aqui com sobra.
Então não é isso a questão. A questão só que o entusiasta purista, esse carro não pertence ao universo desse tipo de comprador, né? Então não adianta também a gente ficar querendo usar essa régua para sugerir linhas de desenvolvimento. Agora, as coisas que eu falei, mais potência, ter um teto solar, ter uma suspensão um pouquinho mais baixa, uma roda com menos cara de carro elétrico. Ah, caras, isso aí eu acho que faria diferença sim, para você ter uma percepção de, cara, os caras chegaram com atitude, uma série de escape dupla. Então tem coisinhas, e essas coisas aqui do sistema de infotainment, que com esse sistema aqui que não é multitouch, é muito pela cabeça, né? Isso aqui realmente enfim. Mas é isso, pessoal. Então, eu gostei do produto, sim, mas eu senti que é notícia de ontem que chegou tarde e que para chegar hoje, os caras podiam caprichar mais na entrega. Então é isso, pessoal. Gostei do Nivus GTS com todas essas ressalvas importantes e espero que vocês tenham gostado da avaliação, cara. Então, se você gostou, não deixe de deixar seu like, seus comentários, assine o canal caso você não assine ainda, e se você quiser ajudar a gente a produzir mais e melhor, seja membro do canal do Flatout, escolher um dos planos aí, você vai ajudar a gente demais, certo? Valeu, pessoal, é isso aí, a gente se vê na próxima.